Olá pessoal, boa tarde. Eu peguei essa live sem avisar, né? De surpresa. Mas eu já anunciei uma live para amanhã, que seria a tiragem ao vivo da Estrela de Davi, porque essa semana eu quero fazer uma semana um pouco mais reflexiva do que nas semanas normais, em que a gente faz só a tiragem da carta da semana. Então, eu queria falar com vocês um pouco, eu botei aí o título da live, porque cada dia da semana tem uma energia diferente. E quem me acompanha, quem olha meus stories, quem olha os meus reels diariamente, sabe que cada dia eu conecto com um planeta, tem um pouco de astrologia aí, e uma carta do tarô, uma energia da carta do tarô que se comunica, que se linka, vamos dizer assim, com o dia da carta da semana, com essa energia. Então, talvez vocês não percebam quando vocês veem essas artes aqui no Anjálio Sagrado. Mas os dias da semana, dentro de tradições simbólicas, eles não são vistos apenas como organizadores do calendário. Cada dia carrega uma energia de movimento e de experiência humana. Então, eu comecei a estudar isso há muitos anos através dos manuscritos da minha mãe. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho os manuscritos dela. Isso já tem, esse manuscrito aqui tem mais de 30, 35 anos. E eu comecei a estudar isso através desses manuscritos, junto com a simbologia do tarô e da astrologia. Então hoje eu queria abrir um pouco esse processo com vocês, até para vocês entenderem melhor como eu faço as artes de cada dia, mostrar de onde vêm as cartas, e reflexões que eu trago durante a semana. Na última live que eu fiz, eu cheguei a comentar que a partir que as cartas do tarô vão surgindo na sua sequência, os jogos também vão surgindo. Então, essa simbologia dos dias da semana, que são 7, surge depois da análise do carro, que nós até falamos sobre ele um pouco. Eu acredito que ele esteja no jogo do mês, se eu não me engano. Então, por que o 7 é tido como esse número cabalístico? O 7 é tido como número cabalístico. Por quê? 7 dias da semana, como eu falei. Na Bíblia, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 maravilhas do mundo, que agora são 8, porque colocaram o Cristo Redentor como a 8ª maravilha do mundo. 7 notas musicais, 7 pecados capitais e 7 virtudes. Então nós temos, eu vou fazer assim um apanhado bem rápido, dos pecados capitais, dos planetas regentes e das virtudes. O orgulho está ligado ao sol e na virtude está ligado à fé. A lua está ligada à preguiça e na virtude está ligada à esperança. A inveja está ligada a Mercúrio e na virtude à caridade. Vênus está ligado ao ciúme e, em contrapartida, na virtude, à temperança. Marte está ligado à ira, que a gente sempre vê, a energia de Marte terça-feira. E, ao contrário, está ligado à força.
que é o controle, né? O controle pela inteligência emocional, né? Júpiter está ligado à gula, que por outro lado, na virtude é a justiça. Saturno está ligado à avareza e que está ligado à virtude da prudência, né? Mas isso não era exatamente, não é aí que eu quero entrar. Eu quero entrar nas artes da semana, né? Por que eu posto sempre, por exemplo, domingo é o dia do sol, energia ativa. Eu separei todas as cartas aqui para mostrar para vocês. Energia ativa, domingo é o dia do sol, né? Uma energia yang, é uma energia ativa, masculina, né? Que fala de consciência, de claridade, de alegria, de clareza, né? Segunda-feira, que está ligado à lua, que a lua também é um astro. Então tem a carta do tarô e tem o astro, que é a lua, e o sol. Não tem um planeta porque o sol é o sol, né? Então a lua está ligada à carta da lua, mas também a sacerdotisa, que as duas conversam muito entre si. A sacerdotisa e a lua conversam profundamente entre si, que é um dia introspectivo, é uma energia feminina, passiva, emotiva, receptiva, mediúnica, imaginativa, misteriosa, intuitiva e inconsciente. Então eu digo sempre, comecem a semana, né? Dia que o sol, o domingo é aquele dia iluminado, de você curtir com a família, de você descansar. Segunda-feira é aquele dia de você pensar, o que eu quero para essa semana? É o dia de você entrar para dentro, não é o dia de você entrar de sola na semana. Por isso que às vezes segunda-feira a gente fica meio assim devagar. Vocês não têm essa sensação para voltar para a rotina? Eu pelo menos eu sinto isso. Eu pego no tranco, né, de entrar assim devagar, porque é uma energia introspectiva de terça-feira, né? A segunda-feira tem essa energia, não é à toa que nós somos influenciados por isso, né? Aí começa a terça. Terça-feira é outro papo. Terça-feira é o dia de Marte, princípio ativo. A gente já decidiu o que a gente vai fazer da semana na terça-feira. Então é a hora de sair para ação. Então, qual é a carta da semana que a gente liga à terça-feira, que é a energia do planeta Marte, que é um princípio masculino, yang, agressivo. Muitas vezes é um dia de atenção, porque é um dia de pressa, é um dia de impaciência, de confronto, mas também é um dia de coragem. É um dia de impulso, às vezes o impulso é bom e o impulso é ruim. Mas é um dia de competição, é um dia de ação, de ir à luta. Mas pode ser um dia de conflitos, pode ser um dia de violência. E qual é a carta que a gente linka a esse dia, que eu sempre linko? A carta da torre. Porque a torre fala de ação, uma ação externa. Aquela ação que vem, põe a torre abaixo e diz assim, agora eu vou fazer de outro jeito. Então a torre está intimamente ligada à energia da terça-feira, que é a energia de Marte, né? Que é essa energia masculina de vamos fazer, vamos acontecer. Mas é uma energia também de atenção, cuidado com conflitos, cuidado com brigas, cuidado com impulsos de dizer a coisa errada na hora que se deve calar, né? Então a gente já decidiu na segunda-feira como é que vai ser a nossa semana. E na terça-feira é o dia de partir para ação. E aí a gente chega na quarta.
Quarta-feira é o dia do planeta Mercúrio, que é um dia de contatos, um dia de viagens rápidas, curtas, um dia de curiosidade, uma coisa intelectual, né? É uma coisa mais de estudo, de comércio, empreendedorismo. E quem conversa com esse dia? Quem? Ele, Marte. Flexibilidade, comunicação. Olha só, ele tem asas nos pés, ele está voando, né? Então, ele é habilidoso, ele é esperto, ele é ligado, mas ele é consciente. Vejam bem, não é uma carta de inconsciência. Então, quarta-feira é um dia favorável a muitas coisas, é um dia muito especial. Às vezes as pessoas desanimam na quarta-feira, porque meio da semana ainda está difícil, mas é um dia especialíssimo, é um dia maravilhoso. É um dia que, para você tomar forma, né, para você se amoldar de conhecimento, né, mas é um dia também de atenção. Todas as cartas têm atenção, já falei isso aqui, repeti muitas vezes. Porque o mago pode ser superficial. Então é um dia para conexões, né? É um dia de conexões, é um dia de contatos, mas ainda não é uma coisa concreta, né? Mas é um dia fabuloso para expansão, para empreendedorismo, ideias. É um dia, quarta-feira é um dia maravilhoso. E aí, quinta-feira? Quinta-feira é dia de Júpiter. Júpiter fala de abundância. Ele puxa essa energia de quarta, né? Ele fala de abundância e de perspectivas. O que você concatenou na quarta-feira tem uma continuação na quinta, né? É um dia de expansão, é um dia de prosperidade, é um dia de aí sim, de projetos maiores, de expansão. O que você conectou na quarta-feira, você puxa para quinta, né? E na quinta-feira já tem uma coisa de ética, de filosofia, é um dia místico, é um dia de justiça. Então ele pode estar relacionado à carta da justiça, mas como é quinta-feira um dia de muito movimento, qual é a carta que a gente puxa sempre, né? É a carta da roda da fortuna. Porque veja bem, a roda da fortuna, se você se conectou bem na quarta-feira, se você fez boas conexões, a roda da fortuna, ela gira a seu favor. Ela não te pega sempre desprevenida. A roda da fortuna não é uma coisa ruim. Não quer dizer que o destino vai te dar uma rasteira ou que alguma coisa ruim vai acontecer. Não. Você pode usar a roda da fortuna a seu favor, porque ela precisa girar. Imagina essa nossa vida, que coisa horrível quando a nossa vida fica estagnada. Quem nunca passou por um período de estagnação na vida, de falta de perspectiva? Que coisa horrível que é. É horrível, né? A gente não ter perspectiva, a gente se sentir travado, a gente se sentir parado. Então, quarta-feira é aquele dia de conexão, é aquele dia ainda que você prepara o terreno para que ela gire a seu favor na quinta-feira. E aí, como na quarta, pode ser uma coisa assim, viagens curtas, conexões mais fugazes, a quinta, ela já favorece viagens longas, conexões permanentes. Conexões permanentes. Então, a gente sempre trabalhar com essa ideia da gente fazer a roda girar a nosso favor. Porque ela gira. A nossa vida é cíclica, né? Mas a gente cabe a nós fazer com que ela gire a nosso favor. E aí chega sexta-feira. Sexta-feira, dia do happy hour, dia da gente curtir, finalmente, folga do trabalho, né? Então, a sexta-feira a gente puxa o quê? Vênus.
a deusa do amor, a deusa da beleza, do prazer, do culto à beleza, da sensualidade, do afeto, dos encontros, porque afeto pode não ser só um afeto entre homem e mulher ou entre um casal. Pode ser um afeto entre amigos, entre colegas de trabalho que saem para tomar um chopp depois do trabalho, depois de conviverem a semana inteira. Às vezes a gente convive mais com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa família, né? Então, sexta-feira é isso: romance, divertimento, afeto, arte, estética, coisas artísticas, né? E qual é a carta que a gente sempre puxa na sexta-feira? A gente puxa ela, a imperatriz. Ela é a representação de Vênus. Porque ela é a deusa criadora, ela é a deusa da vida, da criatividade, da beleza. Ela é a deusa que vai fazer com que a sua criatividade venha à tona, né? Então, ela tem essa coisa do florescer. Depois de toda uma semana, você floresce. Gente, olha só. Eu tenho um controle de tempo aqui no meu Instagram. Ele me deu um aviso de 5 minutos, tá? Mas se eu sair momentaneamente do ar, não saio da live porque eu volto, tá? Porque eu não sei como é que eu tiro aqui agora. Eu esqueci de pedir para ele ignorar meu controle de tempo antes de começar a live, tá bom? E ainda falta um pouquinho. Mas aí depois dessa sexta-feira maravilhosa, né, em que a gente curte, a gente namora, a gente se cuida, chega sábado. Sábado, qual é o planeta? Saturno. Saturno é aquela coisa, é o limite de tudo. É o limite. E aí, de responsabilidade. O que eu fiz durante essa semana? O que eu fiz? Né? É aquela coisa, mas a gente tem que tomar cuidado com o sábado, porque ele pode falar de rigidez. Da gente, de repente, se cobrar. Nossa, minha semana foi uma droga. Né? A gente não tem que se cobrar. A gente tem que fazer um balanço para sempre fazer melhor. Qual é o nosso objetivo na vida? É a gente ser melhor, é a gente sempre fazer melhor. Não é isso? Então, qual é a carta que a gente linka com o sábado? É a carta do universo. Porque o universo, ele fala de síntese. Ele fala de síntese. E ele fala de completude. De completude. Ele pode falar um pouco de compromisso, de realidade, daquela coisa séria, mas, na verdade, é um ciclo que recomeça, né? No domingo a gente vai começar tudo de novo. Então, o que eu fiz essa semana? Como é que foi a minha semana? Né? Como é que eu vou refletir esse meu sábado para que a minha semana que vem seja uma semana melhor? Então, eu quis explicar como é que eu faço, quais são as energias do dia da semana, porque amanhã eu quero fazer a Estrela de Davi ao vivo. A Estrela de Davi, a gente tem a carta da semana, que eu vou tirar antes da Estrela de Davi. A gente vai ver qual a carta que vai nos guiar durante a semana. É uma energia que corre por baixo da semana. A gente vai saber qual é essa carta. E depois eu vou chamar vocês numa live. Eu anuncio um pouquinho antes a live, tá? Vou lembrar de tirar o limite de tempo. Não sei o que vai acontecer a hora que bater meus 5 minutos aqui. Então, eu vou fazer a Estrela de Davi ao vivo, tá? E era isso que eu queria falar sobre
com vocês hoje sobre a minha ancestralidade, né? Disso que eu herdei da minha mãe e que eu trago todos os dias para vocês. Dessa profundidade que eu quero trazer amanhã, da gente ter uma semana mais profunda na semana que vem, porque aí nós vamos ter dentro de cada energia da semana uma outra carta específica que vai nos trazer uma mensagem a mais. Entenderam? Esse é o objetivo da estrela de Davi, que tem aquelas 7 pontas, que são os 7 dias da semana, né? Eu queria fazer essas associações, né? E dizer que amanhã eu quero aprofundar isso com vocês, né? E assim, no fim das contas, o que acontece, né? Por que eu trago aqui mitologia, eu trago astrologia, eu trago, às vezes, trouxe da última vez uma letra de uma música, né? Experiências pessoais. Voltei, né? Ignorei meu limite hoje, espero que vocês estejam me vendo. Então eu trago trouxe experiências pessoais, falei sobre o amor, né? Infelizmente a live não ficou gravada, o Instagram me deu uma trollada aqui, eu não consegui baixar ela. Mas porque para vocês também refletirem que durante a semana que a gente vive, existem dias de ação, existem dias de descanso, existem dias de reflexão, existem dias de expansão, existem dias de recolhimento, existem dias de confronto, como na terça-feira, e existem dias de cuidado, como na terça-feira também. De você, às vezes, se ver uma terça-feira diante de um confronto, às vezes no trabalho, sei lá, às vezes acontece alguma coisa, gente. Eu acredito muito na energia. Eu acredito na energia no universo. Eu não seria taróloga e eu não estaria aqui se eu não acreditasse nisso. Aí a gente está indo para uma discussão maior, né? Até do que não vamos entrar nem na discussão de quem acredita em Deus, quem não acredita, nem em religião. Não é isso. A gente está aqui falando sobre as energias do universo. Então eu não estaria aqui se eu não acreditasse nisso. Então a terça-feira, às vezes a gente se vê, sai de casa numa boa, acordou bem e de repente o dia vira. Isso já me aconteceu demais. Principalmente quando eu trabalhava fora, quando eu pegava trânsito, né? Eu já sofri acidente de carro, né? Eu já sofri acidente de carro depois de sair de uma missa. Depois de sair elevada de uma missa maravilhosa, de um contato espiritual com Deus, eu simplesmente me vi no engavetamento. Aí eu falei, meu Deus do céu, e olha que eu estava com uma imagem dentro do carro. Eu, graças a Deus, estava de cinto, ninguém se machucou. Mas eu não me lembro que dia da semana era, né? Eu passei por uma obra e o cara da obra fechou aquele sinal de obra, né, para passar caminhão, atravessar caminhão na pista. E eu olhei, eu saí do cruzamento, olhei para trás, no que eu virei para frente, o trânsito estava fechado e eu engavetei. E engavetaram atrás de mim. E acreditem, eu tinha acabado de comprar uma imagem, não era nem uma imagem católica, uma imagem chinesa, onde eu posso falar dela sobre vocês. Ela estava no chão do carro. Ela não sofreu um arranhão. Ninguém se machucou, graças a Deus, foi só o prejuízo material que foi grande, né? Eu tinha seguro. Mas às vezes tem umas coisas assim, gente, aí até uma amiga falou para mim, você tinha saído da missa, tinha acabado de comprar aquela imagem, tinha benzido aquela imagem, e você sofreu um acidente? Eu falei, sofri. Quando eu me vi, eu estava no meio de um engavetamento indo para o trabalho. Então são coisas, graças a Deus, nada de grave aconteceu. Foi só o prejuízo físico mesmo, né? Mas tem dias que a gente precisa prestar atenção. Eu não saio de casa sem fazer uma oração por ter acordado aquele dia e por agradecer por mais um dia e por pedir proteção. Aí você peça proteção em quem você acreditar. As forças do universo,
luzes, tem gente que lida com cromoterapia, eu também gosto muito de cromoterapia, inclusive as minhas artes têm um pouco a ver com cromoterapia, cada dia da semana também tem a ver com cores, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Então é isso, amanhã eu chamo vocês para essa live, vamos fazer a estrela de Davi, né? E quando a gente começa a perceber esses movimentos com mais consciência, não é que a gente vai ficar obcecado com isso, né, gente? Não vamos sair de casa terça-feira achando que a gente vai brigar na rua, ou que vai brigar no trabalho, que vai brigar com o marido, que vai brigar com o namorado. Não é isso. Às vezes uma coisa maravilhosa vai acontecer terça-feira, você vai fechar um contrato, ou você vai ter uma reunião em que você vai conseguir se posicionar, entendeu? A gente tem que usar a energia do dia a nosso favor. A energia da carta da semana a nosso favor. Então, às vezes, as minhas artes podem parecer repetitivas, mas é isso que eu tento passar para vocês, né? Uma mensagem motivacional para falar para vocês que o tarô não é só aquela coisa estática, não é, é uma coisa de movimento, é movimento, sabe? É a roda da fortuna, são cartas de movimento, a roda da fortuna, o mago que é flexível. E tem dias que a gente precisa se recolher e pensar, porque isso faz parte da vida, a gente também refletir sobre o que a gente quer. É não viver no automático, entendeu? Acho que é isso que eu queria falar para vocês hoje. Que o que eu tento fazer com essas minhas mensagens é fazer com que vocês saiam do automático. É não viver no automático. Não é ficar obcecado, mas é não viver no automático. Viver com consciência. Passar também a ter aquele espaço de leitura, de reflexão. Fico muito feliz quando várias pessoas olham os meus stories, os meus reels, eles têm bastante visualização, porque eu sei que a minha mensagem daquele dia chegou naquelas pessoas, entendeu? Alcançou várias pessoas, né? Então amanhã vamos aprofundar isso, depois que eu fizer a tiragem da carta da semana, vamos aprofundar isso. Entrou uma ligação aqui, hoje está acontecendo de tudo, hein, gente? Vamos aprofundar isso na estrela de Davi, que eu quero fazer ao vivo. Se por acaso o Instagram me trollar de novo, depois eu gravo ela, porque eu vou tirar ela ao vivo aqui, nós vamos virar as cartas juntas, vamos analisar juntos, dia a dia, né? E vamos viver simbolicamente a semana que vem com um pouco mais de consciência, tá bom? Obrigada por quem no meio de um sábado entrou na minha live que eu não avisei, que eu não chamei, e eu tô convidando vocês agora para a Estrela de Davi amanhã, que vai ser mais ou menos no finalzinho da tarde, para dar tempo de eu tirar a carta da semana. Domingo é um dia que eu curto com meu filho, que eu cozinho bastante para ele, né? A coisa da imperatriz, né? Eu tenho os arquétipos com que eu me identifico mais, a sacerdotisa e a imperatriz. Aqui eu sou a Anjália, a sacerdotisa, mas eu sou a imperatriz, que cuida do meu filhote, que cuida da casa, que tem os meus bichinhos. Aqui a torre das minhas bichinhas aqui atrás, não sei se dá para vocês verem. Eu tenho 2 gatinhas, então eu vou exercer meu lado imperatriz de manhã, e na parte da tarde o meu lado sacerdotisa vem aqui encontrar com vocês, tá bom? Até amanhã, tenham um ótimo sábado, façam um bom balanço da semana e curtam também, que dia é sábado de curtir com consciência, com responsabilidade, mas é dia de curtir, eu também vou curtir meu sábado. Um beijo para vocês, até amanhã.